O Lhasa Apso é uma das raças mais antigas que a gente tem conhecimento. Ele já foi considerado um cão sagrado, mas hoje ele reina nos lares de muitas famílias aqui no Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história do Lhasa, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudinho, além das características físicas e a personalidade desse cãozinho bem charmoso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, curtir, ajuda bastante aqui a trazer sempre conteúdos legais pra vocês, assim eu consigo saber se vocês estão gostando ou não desse tipo de vídeo. E também compartilha com os amigos que gostam aí dessa raça, ok? Agora vem comigo! Para falar sobre o Lhasa Apso, é preciso antes falar um pouquinho sobre geografia. A raça é originária do Tibete. E se você, assim como eu, também não sabia, o Tibete, na verdade, não é um país, mas sim uma região autônoma da China. E também é muito conhecido pelas suas características ali climáticas. É uma das regiões com um clima mais hostil do planeta. É muito frio lá, tempo muito seco, ventos muito fortes. Para você ter uma noção, parte do Monte Everest, o monte mais alto do mundo, é lá no Tibete. Então, só por aí você já consegue ter essa noção aí de quão hostil é a região, o clima da região. E como é que uma raça tão pequena como o Lhasa Apso conseguiu sobreviver a um clima desses? Pois bem, isso é graças ao seu pelo e seu subpelo. Eles são um pouco grossos e levemente ásperos. Isso cria uma camada térmica protetora que protege o animal das temperaturas baixas e dos ventos. Inclusive, os pelos que ficam bem próximos ali da região dos olhos e do focinho do animal protegem essas regiões contra a luminosidade e a poeira do local. Então isso é bem interessante como que o animal ele se adapta à região que ele é originário, mesmo sendo um animal pequeno como o Lhasa Apso, né? Então, voltando a falar sobre a história do animal, Lhasa faz referência à capital do Tibete e Apso faz referência a uma cabra da região que tem os pelos bastante similares ao do Pet. Durante séculos, a raça foi exclusividade dos monges budistas que viviam na região e eram só criados por eles, por serem considerados cães sagrados. Isso porque os monges acreditavam que os pets eles tinham ali o poder de trazer, de atrair energias positivas, coisas boas, além da capacidade de prever avalanches, coisa muito útil quando se vive numa região montanhosa com muita neve, não é verdade? Por serem considerados animais sagrados, os cães viviam apenas dentro dos templos budistas junto com os monges e não eram nunca comercializados. Acontecia muito raramente dele ser dado como presente a uma outra pessoa em sinal de extremo respeito. Por conta dessa proteção que os monges tinham em relação à raça, demorou muito para que ela fosse disseminada pelo mundo. Isso só aconteceu em 1920, quando a raça chegou até a Inglaterra. Por lá, a raça foi confundida com os terriers tibetanos, para você ver que não é de hoje que a raça é confundida por aí. E só em 1933 a raça foi separada dos terriers tibetanos e foi criado o Clube da Raça Lhasa Apso na Grã-Bretanha. Então essa é a história do Lhasa Apso, uma raça que era considerada sagrada pelos monges budistas e por isso muito protegida lá na região do Tibete, e só em 1920 é que ela saiu, foi para a Inglaterra e de lá ela se espalhou, ganhou o mundo. Sobre as suas características físicas, o Lhasa é um cão de pequeno porte, atinge aí aproximadamente 25 centímetros de altura, pesa em torno dos seus 7 quilos e tem uma expectativa de vida de 12 a 16 anos. Apesar de pequeno, é um animal com um porte robusto. Você percebe ali que o seu tronco é mais larguinho e tudo mais. Ele tem uma estrutura física forte apesar do seu tamanho. Os seus pelos eles são levemente ásperos, geralmente longos, né?
possuem uma variedade de cores muito grande, eles podem ser de uma cor apenas ou multicolores com 3, 4 cores, então é uma variedade bem grande de cores, desde o branco, preto, cinza, o marrom, enfim, você encontra uma variedade bem grande. E os seus olhos são bem redondos e pequenos, e ao contrário do Shih Tzu, ele não costuma ser estrábico. Sobre a sua personalidade, é um cão desconfiado. Ele não é aquele tipo de animal que já chega abanando o rabo e todo alegre com pessoas estranhas. Ele até é um pouco indiferente no primeiro momento. Mas ele não é agressivo, ele é apenas indiferente. Então, com muita paciência, com muita calma, você vai se aproximar e vai ganhar essa confiansa do Lhasa Apso, e aí sim ele vai se tornar ali o seu melhor amigo inseparável, com certeza. Quebrada essa primeira barreira da desconfiança com o Lhasa Apso, quando você se torna tutor, pai ou mãe de um Lhasa, ele costuma ser bastante apegado, inclusive. E é importante impor limites para que ele não fique muito possessivo e desenvolva ansiedade de separação. Isso é um ponto importante. Então é preciso sim colocar limites, porque senão ele se sente o dono do seu tutor. E isso não é saudável, obviamente, para a relação entre você e o seu pet. E um ponto interessante, algumas pessoas procuram esse tipo de característica nos animais, é que o Lhasa ele não é um cão de latir muito. Então, inclusive, os monges lá atrás, na época, sabia que quando o Lhasa Apso latia era porque alguma coisa estava errada. Então, essa característica se mantém até hoje. Então, não é um animal de latir à toa. Então, se o seu Lhasa latir, é porque tem alguma coisa de fato incomodando ele, alguma coisa errada ali fora do comum, e ele tá te alertando, ok? Então, justamente por isso, pelas suas características físicas, de ser um animal de pequeno porte, de não latir muito, ser bem calmo, ele é muito indicado para quem mora em apartamento. Ele também é muito indicado para tutores de primeira viagem, para tutores que têm crianças ou idosos. Isso é muito legal porque ele é bastante companheiro também. Sobre as atividades físicas, ele não é um cão que demanda aí muitas atividades. Uma caminhada diária, uma volta no quarteirão, já é o suficiente aí para ele gastar a sua cota de energia diária. Inclusive, se você for o tipo de tutor aventureiro que gosta de fazer trilha e tudo mais, saiba que o Lhasa ele vai preferir ficar em casa aí cochilando do que te acompanhar. É claro que não é regra isso. Se você acostuma o seu Lhasa desde pequenininho a esse tipo de atividade, ele vai te acompanhar sempre. É só aí um ponto de atenção que pode ser que ele não goste tanto assim. Se você é desse tipo mais aventureiro, procure umas outras raças, até com uma resistência física mais forte que a do Lhasa. Inclusive, falando nisso, o Lhasa ele é braquicefálico, ou seja, ele tem o focinho achatado. E isso requer um ponto de atenção, porque a sua respiração é mais difícil. Então, evite passear com ele em dias muito quentes, longas distâncias, fique sempre atento aos avisos corporais que o seu pet dá. Então, se ele tá muito ofegante, se ele tá andando mais devagarzinho, então ele já tem uma dificuldade natural de respirar. E você forçar isso não é bacana, não é saudável pro seu pet, ok? Pode causar aí um problema, uma insolação, uma insuficiência respiratória, enfim, alguma coisa do tipo. Então, fique atento, respeite o limite do animal para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Outro ponto de atenção do Lhasa Apso são os seus olhos. Por eles serem grandes e levemente saltados assim para fora, pode ser que ele tenha o olho seco, que é a falta de lubrificação no local. Ele fica um pouco avermelhado, gera uma secreção. Eu já falei sobre isso no blog, já falei sobre isso aqui no canal. Vou deixar o cardzinho aqui em cima em algum lugar, então você clica para assistir. É super tranquilo, vai precisar pingar o colírio, enfim, mas fique atento a isso para que ele não tenha esse olho seco, e se ele tiver apresentar alguma vermelhidão, leva ele ao médico veterinário, que ele vai saber te orientar direitinho, ok? Além disso, claro, é muito importante
O pelo, por ser um pelo mais longo, levemente áspero, pode ser que ele embole. Então é importante escovar, banhos regulares, antipulga, todo aquele cuidado básico que o pet precisa, que qualquer pet precisa, né? Sempre mantenha as vacinas em dia para que você não tenha nenhum tipo de problema de saúde com o seu pet, ok? Dito isso, tudo em ordem com a saúde do seu pet, você optou pelo Lhasa Apso, com certeza vocês serão companheiros muito fiéis um do outro, é um cãozinho adorável, super fofo, quando você conquista ali a confiança do Lhasa, é um amor para a vida toda, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigada por assistir até o final e até o próximo!